recebo ao vivo aqui no Tudo Mais a doutora Daniela Arborio, médica generalista, que tá gravidinha aqui, Dia das Mães chegando. A gente tem um bebezinho aqui guardadinho. Dani, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia para todo mundo também que tá em casa. Que legal. Vamos falar um pouquinho. É a Laura que tá vindo por aí? É a Laura. Tá quase chegando, né? Quase chegando, reta final. Graças a Deus. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre gestação? Vamos começar. É uma bênção, né? É uma bênção. Como foi para você descobrir que você estava grávida? O que você sentiu? Ai, como a gente já estava tentando há um tempo, né? Foram 5 meses tentando, então quando eu descobri eu estava sozinha e eu queria fazer uma surpresa também pro meu marido, contar assim de uma maneira legal. Então na hora ele tava na sala, eu tava no banheiro, eu fiz assim porque eu tava ansiosa. Não costumava atrasar muito, eu falei, e eu não consegui fazer, né? No dia seguinte que atrasou e tal, tava muito correria. Quando deu positivo, eu fiz, o que eu faço? Tem que ter uma ideia rápida. É, porque a gente, depois de 2, 3 meses que vem um negativo, muitas vezes a gente já fica desesperançosa, né? Até para se proteger, talvez, psicologicamente, né? A gente já meio que vai com não certo. Natural, né? E aí, quando veio positivo, você... Tipo, mesmo que não seja surpreendente, porque você quer e você tava esperando, né? Na hora... Você fica até meio surpresa, do tipo, nossa, dessa vez deu certo, e agora? O que eu faço? Mas é uma bênção, né? É tudo no tempo de Deus. Com certeza. Na verdade é isso. Com certeza. Não é isso? É tudo no tempo do Senhor. Sim. Na hora dá um susto, né, gente? Quando a gente descobre que tem um bebezinho dentro da barriga, mas é bom demais, é a melhor coisa da vida. Então vamos lá, Dani, vamos falar sobre gestação hoje? Vamos começar com pré-natal? Ou assim, vamos por partes. Quem pretende engravidar, a mulher que pretende engravidar, né? Esse planejamento, tem como fazer vamos dizer, uma preparação, uma prevenção, preparar o corpo para receber um bebê? Sim. O primeiro grande cenário, né, das mulheres que chegam no consultório de um ginecologista, ou um médico de família, ou de um generalista, é justamente a mulher que tem a pretensão de engravidar e tá indo justamente como uma prevenção, às vezes até 1 ano antes. É mesmo? Então, assim, ela fala, olha, doutora, eu quero engravidar, né, daqui uns 6 meses, né, mas quero saber o que eu posso fazer, o que é possível, né. Então, a gente sempre recomenda que quando a mulher vai engravidar e ela tem essa pretensão, que é interessantíssimo fazer o quanto antes, porque nessa consulta a gente pode ver peso, se tem alguma doença, se não tem, idade, né? Orientar sobre alimentação, exercício físico. Às vezes a pessoa toma algum tipo de medicação que não é compatível com a gestação. Essa medicação é possível tirar? É possível trocar por uma que é compatível? Então, assim, tem diversas coisas que a gente pode ajustar, prevenir. Lembrar também que 50% da genética do nosso bebê vem do marido, então... ele também precisa se cuidar, né? Alimentação, estilo de vida saudável, todas essas coisas ajudam o corpo e as células, né, a terem um desfecho melhor, né? Depois, quando vier a gestação. Ou seja, tem que... É interessante, então, pretendo engravidar, marca uma consulta, né, com o médico, e vai fazer essa avaliação, fazer um exame de sangue, ver se precisa de vitamina. Todo um check-up, ter orientações sobre... Eu acho que o mais importante hoje, né, é deixar bem clara a questão de tabagismo, alcoolismo, né, de você parar, eventualmente, se tiver algum desses vícios, porque a gente descobre a gestação já algumas semanas depois, né, quando você engravida. Então, essa prevenção é muito importante. E aí, vamos supor, você falar em agosto, eu pretendo começar a tentar, né? Eu pretendo parar a pílula, ou se não toma, às vezes faz tabelinha ou coito interrompido. Assim, fala assim, eu vou parar de me proteger. Então, 3 meses antes desse período que você, de fato, pretende começar a tentar, é interessante já entrar com algumas vitaminas gestacionais. Então, quando o médico e o paciente já sabem que tem essa pretensão, é muito legal já ter toda essa preparação. Você já deixa o corpo, além de, claro, garantir com os exames que tá tudo certinho, você já prepara o corpo. Nessas vitaminas gestacionais, tem uma substância que é o ácido fólico, que é importantíssimo para o desenvolvimento neural do bebê. E esse desenvolvimento, ele se cumpre até 13 semanas. Se a gente pensar que quando a gente descobre, tá ali entre 4 e 6, né? Porque depende do ciclo, tem mulheres que têm um ciclo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto. Então, você já perdeu, entre aspas, 6 semanas
que se você não sabe, se você não fez exames nem nada, a gente não tem muito como saber. A gente entra na hora, claro, e eu falo que é a bênção da ignorância, Deus protege. Mas a gente pode, né, fazer algo sobre, por que não, né? Então o ácido fólico, ele é importante começar o quanto antes. Quando decide de engravidar, já pode começar a tomar. E o ideal é que seja 3 meses antes. Não precisa ficar tomando antes, sei lá, 1 ano antes. Não tem essa necessidade, né? Porque tudo que também estiver a mais, o corpo acaba expelindo. Mas 3 meses antes é super interessante. Para preparar, já começar a rotina, de lembrar de tomar. Nunca tomou medicação. Então, tomar todo dia aquele comprimido e tudo mais. É importante. E às vezes, eu tenho uma paciente que eu até dei uma amostra de um tipo desses e ela não conseguia engolir. Mesmo sendo pequeno. Então ela demorou aí uns dias, aí era dia sim, dia não. Aí ajustar, até achar uma outra vitamina que conseguia, né? Tem gente que tem dificuldade de comprimido maior, tem comprimido que é redondo, que é comprido, que é mais bojudinho. Então é interessante até isso antes para ver qual que você se adapta melhor. Maravilha. Viu? Só que é importante, porque a doutora Dani falou aqui também, gente, é importante... o pai da criança também se cuidar, não é só a mulher, sim, não é mesmo? Porque 50% da genética aí vem do homem. Quando a gente fala de receptáculo, é a mulher, né? Vamos dizer assim, durante toda a gestação, vai depender dela, mas para fecundar, para ter um embrião saudável, né? Célula, geneticamente falando, o marido precisa se cuidar também. Tem que parar de fumar, se bebe, não pode, melhor parar de beber, não é mesmo, doutora? Tem que se cuidar também. Porque... Principalmente nesse período, assim, depois do período fértil, né, que você pode estar grávida e não sabe. Então, evitar nesse período, pelo menos, né? Aí, se eventualmente menstruou, não tá grávida, ok. Mas depois do período fértil, de novo, cessar aí. Mas os homens têm essa consciência ou não? Ou até mesmo as mulheres também não têm essa consciência? Nem as mulheres, muitas vezes. É mesmo? Não, olha porque foi... É algo até que eu conversava muito com meu marido. Né? Tipo, eu ia fazendo todas as preparações, você também tem que fazer exercício, se alimentar direito e tudo mais. Então é importante ter esse cuidado antes de engravidar. Quando pensou, tá planejando. Isso. Esse seria assim o cenário ideal, né? Vamos planejar, vamos tentar, queremos. Isso seria o mais lindo de tudo. Claro, nem sempre acontece desse jeito, mas se conseguir, é o cenário ideal, exatamente como você disse. Tá. Então vamos chegar na parte da mulher que não consegue engravidar, que tá aí lutando, e a gente sabe como é difícil, é frustrante, é doloroso. Sim, né? E é uma caminhada muito sozinha, né, acho que o sentimento, né, a gente muitas vezes tem 2 cenários. A pessoa que conta para as pessoas ao redor, porque é uma alegria quando a gente decide querer ter filhos, né, E tem a pessoa que não conta, justamente porque quer se proteger de alguma forma, né? Hoje em dia é algo que tem se falado muito na internet, né? Sobre essa solidão da tentante. Porque quando você pretende engravidar, você pode engravidar rapidamente, mas você nunca sabe se você vai ser uma tentante e por quanto tempo você será essa tentante. E as pessoas perguntam, na melhor das intenções, mas eu acho que a gente não tem ainda consciência de que é tão alegre essa notícia que a gente fala se a gente estiver grávida, vamos dizer assim, né? E se não falou é porque não quer falar ainda, né? Sim, tem gente ou é porque não está grávida. Então, por melhor a intenção da pessoa que pergunta, para quem está tentando, é meio que assim, relembrar aquele sofrimento, se frustrar de novo. É difícil. Cada vez que vem um não, tem que pensar que assim, eu só tenho chance daqui a 1 mês, né? É tudo de novo. E você não sabe. É demorado, né? E eu tentei por 5 meses, né? Eu falo que quando veio o positivo, pareceu que tudo foi muito rápido. Eu falei, caraca, foi muito rápido. Mas enquanto eu tava nesse processo dos 5 meses, parecia que todo mundo engravidava ao redor. Até mulheres assim, de 40, 50 anos engravidando. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Então, cada mês parece um ano inteiro. É muito louco mesmo. E como médica, eu sei que é normal, né, até 35 anos, demorar 1 ano. Esse é o normal. Porque tem muitas coisas que envolvem, né? Também a questão psicológica e tudo mais. 1 ano é super normal de se esperar, de ser tentante. Depois dos 35, a gente já começa a melhor investigar. Antes, uns 6 meses, assim, né? É isso que eu queria falar sobre esse protocolo de infertilidade. Em que momento, né, o casal precisa procurar ajuda porque tá tentante, não consegue, perde 1, perde 2, às vezes não engravida, não. Quando procurar ajuda? Se a gente for falar em protocolo, livro,
Um casal com menos de 35 anos, a mulher, né? Menos de 35 anos, 1 ano tentando, sem pílula, sem nada, tudo bonitinho, fazendo direitinho, 1 ano tentando, não conseguiu, procura ajuda. Mulheres acima de 35 anos, 35 ou mais, 6 meses. A gente já vê antes para, entre aspas, não perder muito tempo. A gente sabe que com 35 anos, a reserva ovariana da mulher tem uma queda muito brusca, né? Com 35. Isso. Quando a gente começa a menstruar lá na nossa puberdade, a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante a vida. E cada mês a gente vai perdendo. E vamos dizer assim, a gente vai perdendo os de melhor qualidade também. Eu acho isso tão sensacional. Deus é maravilhoso demais. E a gente recruta um monte, né, no ciclo da mulher. A gente recruta um monte de óvulos bons, o corpo vê entende qual que é o melhor e ovula esse melhorzão. Então imagina, quando você está com 35 anos, você já recrutou muitas vezes muitos bons. Então sua reserva pode estar mais baixa. Então a gente não vai ficar perdendo mais 12 meses de reserva e a gente já investiga antes. Às vezes pode não ser nada, pode ser só questão psicológica. Mas se tiver, a gente já vai atrás. Tem todos esses fatores que você disse também. Alimentação, estilo de vida, algum remédio que às vezes toma. O peso importa muito. O peso. Às vezes tem uma endometriose, não sabe, não é isso, Exato. doutora? E a gente tem visto, né, ainda mais hoje com algumas medicações que ajudam a reduzir peso e tudo mais, muitas mulheres que não estavam conseguindo engravidar estão conseguindo. Até fizeram um estudo para ver se o remédio em si ajudava, né, na fertilidade ou alguma coisa do gênero, e não foi entendido que a redução de peso fez com que aquele corpo ficasse mais saudável para conseguir receber um bebê. Então, assim, o peso, né, o nosso estilo de vida, alimentação e exercício físico faz uma diferença enorme para conseguir gestar. E a partir do momento que procura ajuda médica, hoje existem tratamentos que são possíveis. Às vezes é um pouquinho difícil, né, esses tratamentos. Eu acompanhei, eu tenho uma amiga que fez um tratamento para engravidar e eles são difíceis. Mas é possível, tem que ter um pouquinho de paciência. Sim. Tudo depende do que a gente vai encontrar. Lembrando que quando a gente vai falar de infertilidade, né, é o casal. A gente não fala de uma mulher infértil ou de um homem infértil, independente se já teve filhos antes, tá? Com outros parceiros ou até mesmo entre eles. Existem algumas condições que, mesmo depois de já tendo filhos, você pode desenvolver a infertilidade, tanto o homem quanto a mulher. Então, por isso que sempre quando a gente vai investigar, a gente investiga o casal. Depois que investigou o casal, pode ter os dois, algum fator, ou né? Um só deles ter algum fator que está gerando essa dificuldade de engravidar. E dependendo do que é, cada coisa tem um tratamento específico, né? Existem fatores de infertilidade que são irreversíveis, vamos dizer assim, que não tem jeito, que seria só uma fertilização in vitro, por exemplo. E tem outros que são super tratáveis, ou com cirurgia, ou com medicação, né? Ou um ajuste na vida. Exato, tem coisas que são super tranquilas. Tem coisas que não são tanto. Mas a gente vai tentando da forma que dá, né? Por isso que tem que procurar ajuda, né? Se tá tentando aí há mais de 1 ano e não veio, né? Não custa nada fazer um check-up aí, o casal. Sim, e é claro, né? Nenhum médico vai se recusar. Vamos supor, você tá com 30 anos, você não tá conseguindo engravidar faz 6 meses. Nenhum vai te recusar te atender nos 6 meses. Ele só não vai te pedir exames muito específicos para infertilidade. Ele vai fazer aquela primeira avaliação, que às vezes você é tentante e não fez aquela primeira consulta pré, né, tentante. Você já só simplesmente começou a tentar, viu que não tá dando certo e vai procurar ajuda ali, por exemplo, 4, 5, 6 meses. Vão atender, vão avaliar, fazer toda aquela avaliação que a gente faria antes para ver se está tudo direitinho. Estando tudo direitinho, muito provavelmente ele vai orientar, espera mais uns 6 meses, ou 4, 5, né? Dependendo, a ansiedade é um fator muito importante. Pois é, a gente ia chegar aí, hein? Principalmente, vamos falar da ansiedade? Sim. Primeiro, essa ansiedade, ela atrapalha bastante a pessoa que está tentando engravidar, porque você fica 1 mês, parece 1 ano. Né? É exatamente isso. Como lidar com a ansiedade nessa fase, doutora? Olha, eu sempre falo que todo mundo deveria ter um psicólogo ao lado para caminhar em qualquer fase da vida. Sim. Então, acho que, claro, trabalhar essa questão, conversar muito com o companheiro também, porque às vezes o próprio companheiro tá ansioso, te deixa ansiosa e você se sente culpado. Tem muitos sentimentos envolvidos junto da ansiedade, né? E fazer o que você pode fazer. E acho que confiar em Deus. Eu brinco, eu tenho aquele meme hoje em dia no Instagram que fala assim, tá nas mãos de Deus. Aí aparece uma fotinha de Jesus falando,
ela diz que tá nas minhas mãos, mas ela chora todo dia, ela não tá confiando, tá reclamando. Não acredita. Então, às vezes é um pouco disso, né? Nós que temos essa fé, tentar de fato deixar nas mãos dele. Eu até brinco que até o 4º mês, embora eu falasse que tá nas mãos de Deus, eu acho que era mais para eu acreditar e eu tirar um pouco essa ansiedade. É importante colocar para fora. É uma forma que você achou para controlar a sua ansiedade. E isso no é legal. fundo, a gente teve um episódio ali no 4º mês que me fez ver que tava completamente nas minhas mãos, assim, e eu não notava. Eu acho que por ser, assim, da área médica, eu queria fazer tudo muito direito, muito cientificamente falando, sabe? Muito padronizado. E aí eu falei, realmente não tenho tanto controle assim. Eu acho que eu não tô deixando tanto nas mãos de Deus como eu tenho falado, sabe? E, por coincidência ou não, se foi uma lição, se não foi, a gente talvez nunca vá saber, mas foi quando Deus presenteou com o sopro da vida. Então, eu creio de fato que para mim foi uma lição, sabe? Foi um aprendizado muito importante de conseguir deixar e me derramar aos pés da cruz e falar assim, tá bom, Deus, eu não quero me preocupar mais, não tá no meu controle. Que testemunho lindo, Dani, obrigada. Que legal, muito legal mesmo. Agora me diz uma coisa, tem que esperar os 3 meses? Tem essa história, vamos falar sobre isso. Sim. Tem que esperar os 3 meses para contar ou já pode descobrir, galera, tô grávida? Esse é polêmico. Esse é polêmico. Pode ou não pode? Olha, como médica eu vou falar que não pode. Tá bom. Tá? Sabia. Mas não numa questão de poder ou não, né? Poder a gente pode tudo, gente. Vai você, da sua cabeça, do seu psicológico com relação a isso. O que acontece? Por que os médicos falam para não divulgar? Segura a notícia. Porque até os 3 meses, né, até 12 semanas, a taxa de aborto é muito alta. É muito mais fácil você não engravidar do que engravidar. Então, é muito mais para você não ter que lidar com as pessoas, eventualmente perguntando, ou você ter que ficar divulgando. Depois você divulga uma notícia feliz, tem que divulgar uma notícia triste. Então... É que às vezes a gente não... Acho que é tão difícil, doutora, assim, às vezes eu penso assim, poxa, eu não vou contar. E se acontecer? A gente não pensa no pior, né? A gente claro. Aí você fala, aí você conta, aí acontece, perde o bebê. Você tem que lidar com toda a sua dor e ainda ter que ficar dando satisfação para as pessoas. E você fica revivendo aquela dor cada vez que alguém pergunta. Aí ficam com aquela cara de dó. Eu acho que, coitada, pra mim, o pior que era, cada vez que alguém me perguntava, e aí, conseguiu engravidar? E quando eu falava não, porque o que você vai falar? Aí a pessoa fica, tipo, tadinha. Não é tadinha, acontece, faz parte, mas aí você fica revivendo aquilo, né? Não então, você perder aquela gestação, eu imagino que deve ser muito pior. Porque você já estava sonhando com aquilo, às vezes já tem nome e tudo mais. Então, não é que não pode. Pode. Eu sempre falo, lógico, seus pais, irmãos, pessoas próximas da sua família que vão te acolher, caso alguma coisa aconteça, né? Mas internet, Instagram, Facebook, isso a gente fala, depois dos 3 meses, de fato. Segura, né? O que acontece? As pessoas não falam sobre os seus abortos. Hoje, com o bebê arco-íris e tudo mais, que é aquela gestação após uma perda, hoje tem se falado um pouquinho mais. Mas quando alguma mulher sofre um aborto, e eventualmente ela conta, você começa a ver um monte de gente relatando e falando sobre isso também. E eu falo, puxa, nunca sabia. Primeira vez que... Eu nunca vou esquecer minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos, nunca teve nenhum aborto. E a primeira vez que uma conhecida muito próxima nossa sofreu um aborto, ficamos muito tristes, claro, naquele momento, e eventualmente a gente comentava com alguém, perdeu e tal. Ai, nossa, eu também, foi assim, o primeiro eu perdi. Jura? Assim, amigos até próximos. Então, não é algo que... Não é feliz. A gente não vai conversar sobre isso naturalmente. Você não chega no café da tarde, oi, tudo bem? Eu tive alguns abortos. Não é normal. Então, hoje tem aí uma onda de se falar um pouco mais sobre isso, até... acho que no meio cristão, como uma forma de testemunho, sabe? De você compartilhar isso, crendo que Deus tem o melhor e sabe os planos que tem pra você, né? Mas é doloroso. Então, as pessoas não conversam, mas é muito comum. O aborto é realmente muito comum. Então, a orientação, a recomendação, a dica, pronto.
segura um pouquinho, né, doutora Dani? Segura um pouquinho até os 3 meses, guarda pra você. Exato. Não é mesmo? Exato. Olha, tem bastante gente aqui no nosso chat. Quero mandar um beijo pra todas as pessoas. Fé e Motivação tá aqui com a gente. O Thales tá aqui com a gente também. Delva, bom dia, Daíse, convidada. Evânia aqui, um beijo pra você, um dia abençoado pra todos. A Márcia. Marcinha sempre, paz do Senhor Jesus, uma sexta-feira e um fim de semana abençoados, beijo grande, obrigada. Marcos Abreu, bom dia, adoro a entrevista dessa médica, mega esclarecedora e relevante, parabéns. Patrick tá aqui com a gente também. Marcinha, lindo testemunho da doutora, é tão bom entregar e descansar nos braços de Deus, é demais, né? Lindo mesmo o testemunho dela. E a nossa querida Laís tá aqui com a gente, ótima entrevista, doutora Daniela. Laís, meu amor, um beijo pra você, viu? Que bom que vocês estão com a gente aqui nesta manhã. Bom, doutora Dani, e aí? Deu positivo. E agora? É o que a gente espera, né? É tudo que a gente quer quando dá o positivo. O que a mulher tem que fazer quando vê lá nos testes deu positivo? Sim. Independente se você é uma tentante, se você está se preparando, ou se não, veio no susto, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar uma consulta. Né? Um ginecologista. Um ginecologista ou um obstetra direto. Às vezes é os dois, né? Mas às vezes tem gente que é só obstetra. O obstetra é o profissional indicado para cuidar do seu pré-natal. Então, marcar uma consulta o mais rápido possível. Lá, caso você não tenha feito aquela consulta de prevenção antes, lá ele vai avaliar tudo isso, vai te pedir os exames do primeiro trimestre. A gestação é dividida em trimestres, né? E a gente tem alguma bateria de exames e rastreios e coisas importantes de cada um. Então, vai te pedir esses exames. O mais importante, um exame de sangue para confirmar a gestação. E, a partir daí, ultrassom, outras vitaminas, doenças sexualmente transmissíveis, todas as coisas que podem atrapalhar essa gestação e ou ter algum problema de saúde com o bebê. A gente rastreia essas coisas justamente porque a gente tem como protegê-lo de algumas condições, né? Com medicação e tudo mais. E entrar com as vitaminas, caso não esteja tomando. Então, é importante essa consulta o mais rápido possível. Eu sempre falo que, às vezes, principalmente com convênio, né, demora 4, 5 semanas, às vezes, para você conseguir marcar. Então, assim, marca com qualquer médico. Médico de família é muito interessante, hoje está entrando aí nos convênios. Sim. E é um profissional capaz, ele faz pré-natal como especialidade também, pré-natal de baixo risco. Então, alguém que possa te orientar, te passar as vitaminas e pedir os exames do primeiro trimestre. Alguns exames são importantíssimos em questão de semanas, né? Todo mundo tem a raiva de contar a gestação, a idade gestacional por semana, mas é que semana a semana muda muita coisa. A gente tem alguns desenvolvimentos muito específicos em algumas semanas da gestação. Então, alguns exames são muito importantes serem realizados num intervalo curto de tempo. Então, o morfológico de primeiro trimestre, por exemplo, não dá para você fazer depois de 14 semanas. Você não vai conseguir. 13 semanas certinho. Isso, 11 semanas, basicamente de 11 a 14, né? 11 mais 2, 3 dias, 13 mais 6 dias. O que é o exame morfológico? O morfológico do primeiro trimestre, a gente vai ver todo o formatinho, morfologia, né? Todo o formatinho do bebê. A grande importância dele é fazer o rastreio de algumas doenças cromossômicas, como síndrome de Down, que é a mais conhecida, por alguns parâmetros que a gente consegue identificar. E aí, com esses valores, a gente faz todo um cálculo, não é a máquina, né, basicamente, faz todo um cálculo com relação à idade do paciente e tudo mais, Entendi. Com relação às chances. Então, assim, quanto mais velha a gente vai ficando, maior, né, vai tendo as chances. Então, vamos supor, lá aparece, você tem a chance de uma gestação em 5.000 de ter um bebê com síndrome de Down. Então, você teria que ter 5.000 gestações para uma delas ter. Conforme você vai ficando mais velha, dependendo do tamanho, do valor, do que a gente encontra no morfológico, isso vai diminuindo, né? Então, é um exame importantíssimo que precisa ser feito. Não só para saber se tem alguma síndrome, por exemplo, mas que também todos a formação do bebê, é isso? Isso. Nesse primeiro, a gente não vai ver questão de órgão, número de dedos, tudo mais. A ideia mesmo é ver a parte, se tem um bebê, se tá tudo bonitinho, né, grandes estruturas, cabeça, tronco, fêmur e as síndromes, né? Tem outras 2 síndromes que também são muito fáceis de ver, mas são um tanto mais raras, então a gente não se fala muito, que seria Edwards e Patal. Síndrome de Down acaba sendo o clássico que todo mundo fala de procurar isso no primeiro morfológico. E também isso com relação ao bebê. E também com relação à mãe. Muitas mulheres
podem ter uma predisposição, um risco aumentado de desenvolver pré-eclâmpsia. E nesse exame a gente consegue predizer quem tem um pouco maior ou menor risco com relação a isso. Pré-eclâmpsia é pressão alta. Isso, é como se fosse uma complicação da pressão alta, porque na gestação a gente pode ter uma hipertensão gestacional, que seria um primeiro nível, não tem um grande problema para o bebê, para a mãe, claro, regulando. A pré-eclâmpsia já é uma doença, de fato, que pode ter um risco muito aumentado para o bebê e para a mãe. E é perigoso. E é perigoso. É um caso, é uma situação de risco de morte materna fetal mesmo. Então, a gente já rastreia isso no primeiro morfológico para poder entrar com medicação. Então, a gente fala que tudo que a gente rastreia é porque tem algo a ser feito, né? Então, nesse caso, mulheres que adquirem esse risco aumentado para uma pré-eclâmpsia através desse exame, a gente entra com prevenção, com AES, cálcio, né? Tudo depende um pouquinho do seu contexto. Por isso que é muito importante fazer um pré-natal bem adequado, bem direitinho, com as consultas certinhas, realizando os exames nos momentos certos, porque isso facilita a gente conseguir medir também. A gente tem que lembrar que todos os exames de ultrassom é muito operador dependente, depende muito daquele médico, se faz rápido, se faz devagar, se mede direitinho. Então, quando a gente está nos períodos bem corretinhos, facilita bastante para fazer todo esse cuidado. E nada mais é do que o pré-natal, é um cuidado com o bebê. Sim. E com a mãe, com a saúde da mãe. Não é isso, doutora? Sim, porque a saúde da mãe vai refletir também muito na saúde do bebê. Sim, claro. Né? Então, tem que lembrar que tudo que você come é como se você estivesse alimentando ele, tudo que você se exercita, tudo que você faz ou deixa de fazer, acaba impactando na gestação. E é também uma forma de cuidar da mãe em relação a peso. Sim, doutora, quantos quilos pode ganhar na gestação? Os quilos da gestação... tem um protocolo para isso? Tem, mas muda bastante com relação ao seu peso prévio à gestação. Mulheres mais magras, mais fininhas, biotipo mais magrinho, a gente preconiza que engordem mais do que mulheres obesas, mesmo? Sobrepeso. Então, quanto maior o peso dessa mulher em relação ao que seria o normal dela, a gente espera que ela engorde menos. Quando, vamos supor, uma pessoa muito obesa, a gente espera que ela não engorde. Como se o bebê fosse... Como se ela emagrecesse durante a gestação mesmo. Ela tem uma alimentação saudável e tudo mais. E se ela engordar ainda mais, é um pouco mais perigoso. Tem mais risco de desenvolver algumas doenças gestacionais. Isso. Então, até mesmo para a própria gestação, esse aumento de peso, aumento do volume abdominal, a gente tem os órgãos e as estruturas aqui que acabam sendo esmagadas por esse útero e esse bebê que está aumentando. Então, uma pessoa que já é obesa, ela já naturalmente tem um pouquinho mais de falta de ar, ela já tem problemas venosos, assim, né, de retenção de líquido. Então, coisas que a gestação, por si só, já traz. Então, até quem não tem, quem está normal, eutrófico, que a gente chama, pode ter essas complicações, essa pessoa vai ter riscos maiores. Entendi. E aí, riscos maiores também, como diabetes, né? E todas as doenças que a mulher pode adquirir, né? As gestacionais, mesmo que elas melhorem pós-gestação, afetam o bebê. Né, podem afetar tamanho, peso, crescimento, tudo, né? Tudo. Não tem jeito, né? Ele tá aí dentro, ele é o que a mamãe tá ali também. Com certeza. Fazendo com o corpo dela. E aquela história, 1 quilo por mês ainda é válido? Mais ou menos isso? Essa vamos conta? dizer assim, isso seria assim, a conta de padaria? Sei. Muito mais que isso aí é complicado. 1 quilinho por mês. 1 quilinho por mês. 9, 10 quilos... Tá ótimo. A gente espera que naquele primeiro trimestre não engorde. Muitas mulheres até emagrecem. Porque às vezes passam mal, vomitam. Isso. E aí, após isso, 1 quilinho por mês. 1 quilo tá por ok. mês tá aceitável. Vamos dizer assim, é como se fosse uma média para todas. Mas lembrando, né? Quanto maior o peso você já tiver previamente, isso vai diminuindo um pouco. Então, se você tá planejando, então entra naquela fase lá de preparar o seu corpo. Com certeza. Fecha a boca um pouquinho. Não é mesmo, doutora? Para se preparar e estar com o organismo perfeito para receber seu bebê. Sim. Vamos colocar na tela, por favor, o Instagram da doutora Daniela. Para você pode chamá-la lá no Instagram, certo? E tá aí o endereço para vocês. Doutora, muitíssimo obrigada. Que Deus te abençoe muito no seu finzinho da gestação. Sim. Laura tá chegando, né? Já estamos aí na reta final. Reta final, quase 35 semanas.
A bichinha mexe. Ah, é tão gostoso, né? Que delícia. Você vai fazer parto normal ou cesárea, já sabe? Parto normal. Vai tentar. A ideia é que faça normal. Que beleza, que legal. Doutora, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Volte sempre aqui no Tudo Mais. deixar. Obrigada por todos os esclarecimentos. Obrigada. Deus abençoe aí também, pessoal de casa. Obrigada aí pela atenção. Foi ótimo poder compartilhar um pouquinho da minha história e do meu conhecimento. Ótimo e feliz Dia das Mães para você. Muito obrigada. Você é o primeiro, né? Ai, que delícia. Primeiro.